Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho? Falamos de ruas e aqui nas quartas-feiras eu estou colocando para vocês um pouco das ruas da cidade de São Paulo, às vezes no arredor da cidade de São Paulo. A gente passa pela rua, a gente olha a placa, está lá escrito o nome e a gente não sabe quem foi aquele personagem ou por que aquela placa está ali. Existe aqui, a Cristina nos colocou, inclusive, muito obrigado, né? E já existe uma lei que diz que é para a gente colocar na placa quem foi a pessoa. Só que não tem isso, não foi feito, e que pena, né? Cardoso de Melo, José Joaquim Cardoso de Melo. Iniciou seus estudos ali com escola complementar aos 16 anos de idade. Formou-se professor primário e passou então a lecionar no bairro da Bela Vista. Matriculou-se então na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Recebeu o título de bacharel em Direito ali em 1906. Durante os seus estudos, Cardoso ocupou a presidência do Círculo Jurídico Acadêmico. Foi então advogado da Companhia Telefônica Brasileira. 4 anos mais tarde, em 1910, tornou-se presidente da Sociedade Anônima Elétrica Rio Claro, notória empresa de energia elétrica no estado de São Paulo, ficando ali até 1934. Em outubro de 1917, como professor substituto, tomou posse da 5ª sessão nas cadeiras de Direito Administrativo, Ciências da Administração, Economia Política, Ciências das Finanças. Em 20, seria então titulado professor catedrático das 2 últimas posteriores, então Economia Política, Ciências e Finanças. Seria titulado professor catedrático, então, depois passou a ser diretor da faculdade, onde se formou, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, por fim, em 1953, recebeu o título de professor emérito da USP. Então, esse é um dos muitos feitos pelo, então, Cardoso de Melo. Participou da fundação da Liga Nacionalista, idealizada então pelo Olavo Bilac e Rui Barbosa, criada ali em 1917. O intuito era adotar a prática do voto secreto e do serviço militar obrigatório. Olha só, hein? Voto secreto, serviço militar. Em 26, ajudaria na fundação do Partido Democrático de São Paulo. Um dos primeiros feitos do Partido Democrático foi empenhar na campanha das eleições estaduais, quando então Cardoso de Melo foi eleito pelo 5º Distrito de São Paulo. No entanto, ele e outros candidatos do partido não tiveram a sua eleição legitimada. Pode. No início de 29, filiou-se à Aliança Liberal, coligação de forças políticas contrárias, então, ao Washington Luiz. Cardoso de Melo foi, então, escolhido representante do partido e participou da convenção da Aliança Liberal, que validou as candidaturas oposicionistas, apresentando, então, Getúlio Vargas e João Pessoa como candidatos à presidência e à vice-presidência da República naquela época. Saiu vencedora, né? Porque os laços da Aliança Liberal acabou dando num movimento tenentista que acabou, então, no lugar de Júlio Prestes, colocando Getúlio Vargas. Está aí. Quando você passar na rua ali Cardoso de Melo, você já sabe quem foi José Joaquim Cardoso de Melo Neto. Vamos para outra? Vamos. Você passa ali na rua Carlos Botelho. E quem foi Carlos Botelho? Carlos José Botelho nasceu em Piracicaba, em 1855. Filho primogênito do coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho, conde de Pinhal, e sua mãe. Na sua infância, passou na fazenda, ali em Pinhal, no solar da família, e realizou seus estudos primários e colegiais na cidade ali de Itu. Iniciou, então, o curso de medicina na Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. Cursou até o 2º ano.
Depois foi a Montpellier, no Paris, onde conseguiu o título de doutor em medicina em 1878. Fez estágios e especializações em cirurgia geral, urologia, retornou a São Paulo e revalidou o seu diploma de médico, iniciou suas trajetórias médicas na Santa Casa de Misericórdia, ali, então, na época, no bairro de Liberdade, na Rua da Glória, mudando, então, em 1884 para o prédio atual, em estilo gótico, ali na Santa Cecília. Carlos Botelho possuía uma brilhante formação cultural, brilhante formação técnica, oriundas das escolas francesas que ele frequentou, tida como grande prestígio naquele século. Assim, introduziu nos hospitais de São Paulo o que aprendera na França e tudo que havia de mais moderno na época sobre a arte operatória. Foi o primeiro a operar no Brasil com sucesso casos de Bócio, cirurgião de classe. Possuía valiosos recursos técnicos ao lado de uma grande audácia profissional. Sistematizou a antisepsia e operatórias, normatizando, então, suas rotinas. Sistematizou tudo isso ao lado de Nicolau Vergueiro, seguidor da disciplina da escola alemã, passou a figurar como um dos mais brilhantes cirurgiões reconhecidos no corpo clínico da Santa Casa. Então, quando você passar ali na Carlos Botelho, lembra disso. Lembra dessa história? Vamos aprender, vamos saber um pouco mais da vida de alguém aqui, né? Um lugar de suas histórias. Vamos para outra. Vamos para outro, então. Aqui nós vamos falar sobre o Carlos Caldeira Filho. Então, quando você passa ali na rua Carlos Caldeira, você se pergunta, né? Então, vamos lá. Ele comprou, junto com Otávio Frias de Oliveira, o jornal Folha de São Paulo, ali em 1962. Ficou na sociedade até 1992, quando então o Frias ficou com o jornal e o Caldeira ficou com o resto da empresa do grupo. Como empresário, participou de diversos empreendimentos, além da Folha de São Paulo, tendo sido idealizador, construtor e administrador da estação rodoviária de São Paulo, aquela antiga ali, perto ali da estação da Luz, não é? Foi então superintendente da Companhia Litográfica Ipiranga, da Companhia Brasileira de Impressão e Propaganda, foi presidente da Fundação Casper Libero, de 76 até 79. Durante sua administração, então, concluiu a construção do prédio da Avenida Paulista, em São Paulo, iniciado, então, a construção, o funcionamento da TV Gazeta. Foi prefeito de Santos, em 79 até 80, e na época era escolhido, então foi escolhido pelo governador Paulo Maluf. Como prefeito de Santos, Carlos Caldeira defendeu um planejamento de transportes avançado, promovendo a ideia de reimplantar todo um sistema moderno de bonde, similar a um metrô de superfície, utilizando como via expressa e privativa cobertura em lajes pré-moldados sobre os canais. Está lá. A curta prefeitura de Carlos Caldeira marcou um cisma dentro da Arena, então, a antiga Arena, era a Arena MDB, no tempo, então, ainda do regime militar, e sendo então que Caldeira foi duramente criticado por seus pares ali da Arena. Torcedor fanático do Santos Futebol Clube, ocupou funções no conselho, na diretoria do clube, tendo sido eleito, inclusive, em 1976, mas não assumiu, pediu licença por motivos de saúde e veio, então, a falecer. Então, quando você passa ali, Caldeira, né? Mendes Caldeira, Carlos Caldeira, você sabe quem foi e quem é essa personagem. Daí, o nome da rua, a explicação disso, um lugar e suas histórias. E a gente volta na semana que vem com um pouco mais de ruas, um pouco mais de história. Na sexta-feira, a história das cidades. E eu peço a vocês, compartilhe, se inscreva. Nós já chegamos a mais de 300. Vamos lá, se inscreva. Vamos ampliar.